Boa noite. Gente, hoje o programa está imperdível. Eu estou com 2 convidados aqui que sabem tudo de Aikido. Você sabe que eu parei até para pensar se eu não devo fazer isso? Gente, é bom demais. Edgar Bu, que é filho do... É Shihan, não é Shihan? Sim. Do Shihan Wagner Bu. Esse é o máximo. Como que você me explicou que é? O Shihan é como se fosse um PhD. Como se fosse um PhD no Aikido. Exatamente. E também com o Diógenes Queiroz Gomes, Sim. que também é um sensei. Não é sensei não, tá? Sensei. E eles vão contar tudo para a gente aqui sobre essa história de Aikido. Eu estou encantada. Gente, eu quero fazer esse negócio agora. E a tranquilidade que a gente olha na cara desse pessoal, tudo que a gente precisa durante o dia a dia. Mas eu volto já. Fica. Vocês vão ver só que vale a pena. Doutor Arnaldo, muito obrigada. Um beijo grande para o senhor. Na Clínica Odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a Clínica Odontológica Takahashi Macedo. Então, gente, estamos de volta aqui com esses 2 mestres que eu tô com vontade de aprender daqui a pouquinho. Gente, tem imagens aqui deles fazendo demonstração, tudo de bom. Jorge, muito obrigada por você ter vindo. Isso, agradeço. Wagner, não, Edgar, muito obrigada, tô confundindo com o nome do seu pai. É uma honra. Seu pai é o máximo, não sei nem como é que ia chegar perto do seu pai, eu já ouvi tudo falar do seu pai aqui que eu vou te falar. Jorge, vocês 2 começaram por uma coincidência aqui, né, a treinar artes marciais com 6 anos de idade. Sim. Jorge é carioca, outro é paulistano, e eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que começa essa vontade de fazer artes marciais. Sabe por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque assim, eu não teria. eu não vejo as pessoas que assim, eu vou fazer a coisa que eu mais quero agora, né? Porque o que passa de verdade, assim, em tudo precisa se ter força de vontade. Nisso, muito mais. É o que dá pra gente perceber. Aliás, quase todo mundo tem a mesma opinião. Claro. Como que começa a sua história com Aikido? Minha história em artes marciais começou com 6 anos, né? Eu era uma criança, assim, muito agitada. Mas muito agitada mesmo. Então, meus pais, alguém aconselhou meus pais a me indicar um caminho de uma arte marcial para me disciplinar melhor, né? Eu era bem agitado, para conduzir melhor essa energia. Então, eu comecei com judô, né? Eu comecei numa academia simples, com um bom professor, e ali eu comecei a praticar o judô. Eu pratiquei o judô com esse professor durante algum tempo, depois ele se adoeceu, indicou um outro professor que me indicou uma outra visão do judô, que era um judô não esportivo, um judô voltado já para o princípio bem próximo ao que o Aikido tem, né, que é o princípio do Budô, que é o princípio do guerreiro. Não era voltado a campeonato, não era voltado a nada disso, era uma arte voltada para o melhoramento do indivíduo. Então, fiquei com esse professor até os 15 anos, mais ou menos, né, e já houve uma mudança enorme, né, até no meu comportamento, né. Vou dizer que eu fiquei mais calmo, eu soube melhor trabalhar a minha energia. Não é que a gente entra numa arte marcial e fica zen, não é assim, a gente aprende a trabalhar melhor com isso. E o que é nosso temperamento, a gente não consegue alterar. A gente vai conseguir melhorar o que já é nosso, o que é inerente nosso, né? Então esse dinamismo, ele vai ser trabalhado. Você não pode podar uma criança que ele tem um dinamismo, você poda para ele se tornar menor. Tá, mas eu quero que você, daí, como que foi para você chegar, porque hoje você é faixa preta. Sim. Segundo grau? Não. Segundo grau. Segundo grau, porque tem quantos graus?
Bom, na verdade, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e décimo. Existe o décimo Dan. O até falou, existe o décimo Dan, mas são para poucas pessoas que o fundador, o criador do Aikido, ele deu em mão. Na verdade, décimo Dan seria a perfeição, né? Então, no Aikido, seria a perfeição. Não, então vai até 10. Na verdade, não é isso. Na verdade, se você for encontrar máxima graduação, você vai encontrar talvez até nono. Porque o décimo grau seria a perfeição e ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, verdade. Então, por isso que maravilhoso isso. Você vai, a graduação ela tem que ser algo almejado. Exatamente. Tudo de maravilhoso. Mas você consegue lutando, a gente vai falando aí mais sobre isso, porque eu queria que ele me falasse um pouquinho. Você teve uma história que alguém disse para sua mãe, faz isso então que vai ser legal para ele. Você começa uma história assim ou não? Foi mais ou menos parecido. No meu caso, eu comecei com 6 anos de idade. Eu tinha o meu irmão era praticante, com 10 anos ele já era faixa preta. Tá brincando. E o meu pai já era professor na época. Então, porque seu pai, né? Já que você falou, meu pai, você fala e continua depois. Exatamente. Mas seu pai é Shihan Aikido. Aikido, que já o título que a gente a graduação dele, ele é sexto dan, né? Sexto dan, mas ele recebeu direto do Japão esse título de Shihan. Então ele é a primeira pessoa nascida na América Latina a receber esse título direto do Hombu Dojo, né? Que é a sede mundial do Aikikai. Foi em 2009, inclusive, considerado o primeiro... Isso, primeira pessoa nascida na América Latina, né? Então, em casa eu tinha muita referência. Eu via meu pai, via meu irmão treinando de kimono, a ideia do super-herói, né? Então eu fui no caminho junto e tô até hoje. Gente, é muito bom. Eu queria saber o seguinte, e aí, Diógenes, continuando aquela tua história, porque eu percebi lendo o seu material que você teve algumas paradas, né? Então, essa parada aconteceu, meu professor na época se mudou para um lugar mais longe e eu não tinha como eu ir, né? Ia até lá, meu pai não estava em casa, trabalhava fora do Rio. Então eu sentia aquela necessidade. Então, porque quem tem o dom, não é dom, mas quem tem aquela vocação, aquela paixão pela arte marcial, ele não vai conseguir ficar parado. Ele vai procurar alguma coisa para ele continuar se motivando e se trabalhando, né? Então eu busquei uma academia ali próxima, né? Treinei outras coisas, né? Taekwondo, treinei um pouco de jiu-jitsu. Aí quando eu fui para a Marinha, né? Eu sou da escola, sou oficial de Marinha, né? Eu sou da escola de oficiais da Marinha Mercante. Voltei a treinar. Então entre os 20 e os 24 anos eu voltei. Tinha uma equipe de judô lá e voltei a treinar, né? Nisso eu tinha um primo que morava aqui em São Paulo, né? Que já tinha começado a praticar Aikido e era apaixonado, né? E era um primo que era basicamente um irmão meu. A gente cresceu junto, né? Hoje ele não está mais aqui, mas a gente cresceu junto, sempre brincando e brigando ao mesmo tempo. Ele era ainda bem mais dinâmico do que eu, digamos assim. E ele era apaixonado por Aikido. Quando o destino, depois que eu me formei, parei, né? Porque eu comecei a trabalhar nos navios. Então, trabalhei em navio petroleiro, então viajava ainda. E eu levava uns livrinhos. Eu tinha um livro do Sensei Wagner. Eu tinha comprado ainda, porque na época eu treinava judô, e lá no Rio ainda não era uma coisa muito divulgada. Até hoje aqui a gente trabalha ainda para divulgar, tornar ele mais popular. Na época as pessoas diziam que era em pouquíssimos lugares a gente encontrava alguém de Aikido. Então a gente comprava lá o livro e via, né? E ficava trabalhando. E quando por destino eu fui a São Paulo, parei de trabalhar a bordo dos navios e vim para São Paulo, me deram a oportunidade de trabalhar aqui. Já contatei meu primo, onde você estuda, onde você treina Aikido, treino lá com o Sensei Wagner. E ele me conduziu. E foi aí que você foi parar com o pai dele, sim, porque o seu primo te indicou e tal. E esse espaço chama... Instituto Takemuso. Na verdade, o Instituto Takemuso, que é a nossa escola, onde nós treinamos, damos aula, o instrutor Jorge começou lá também, ela é a sede da Confederação Brasileira de Aikido, né? Então, há academias confederadas ao Brasil Aikikai. Aikikai, o sufixo kai é a organização em japonês. Então, Aikikai é a organização do Aikido. Então, nós somos do Brasil Aikikai, vinculados diretamente ao Japão. E a sede é o dojo do Instituto Takemuso, né? Tá, que fica onde? Fica próximo do metrô Saúde, aqui em São Paulo, capital, né? Então, o professor Jorge agora ele está lá no Espírito Santo. Então, também tem a escola dele também vinculada ao Instituto Takemuso, confederada também ao Brasil Aikikai. Que é esse vínculo, porque independentemente dos treinos, o mais importante no Aikido não é simplesmente a parte mecânica, mas é o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento como pessoa que você tem desenvolvendo a prática no nosso dia a dia. Então, pratica-se a arte no tatame para você se tornar uma pessoa melhor.
Agora, para você ter essa noção de evolução, existem as graduações, né? Agora, essas graduações, elas precisam ser certificadas. Então, no nosso caso, o Sensei Wagner, ele é o representante direto para emitir as certificações, né? Então, é por isso que há necessidade de você ter uma organização. A sua graduação, qual é? Eu sou Sandan, faixa preta 3º grau. Sandan. Dan é como se fosse o grau, né? Tá. San 3. Isso, Sandan é 3º grau. E nessa história, você aqui com o pai dele, né? Fazendo aulas com o pai dele, você no final acabou tendo que voltar teve que ir para o Espírito Santo. Foi, depois de 10 anos, bem Depois treinado. de 10 anos que você falou que treinava tipo 6 horas. Muito bem treinado. 6 dias por semana. 6, 7 Ele dias falou por hoje semana. pra mim que acho que ele era que ia mais para treinar. E aí você foi para lá. Então agora, com permissão do seu mestre, você abriu uma escola em Vila Velha, em Vitória. Sim. Quando eu fui, né, o sensei concedeu essa permissão para eu poder divulgar o Aikido, que é praticado lá na Confederação Brasileira, que é o Aikido tradicional, né, lá no Espírito Santo. Então ele sugeriu esse título Vitória Aikikai e daria uma referência melhor, né? Seria Vitória porque é a capital, apesar de eu morar em Vila Velha, mas seria mais fácil para a nossa divulgação, né? Porque ali é só atravessar a ponte, né? Você atravessa a ponte, você está em Vila Velha, né? Gente, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Na verdade, eu queria... as imagens que eles fizeram aqui com a gente, está pronto? Agora ali parece tudo tão fácil, né? Parece facinho, né? Faz assim com a mão, acabou, já caiu, já foi, tudo fácil. Eu queria passar, depois a gente vai pegar um pedacinho aqui, que eu quero passar um pouco do que você hoje esteve lá foi rever o seu mestre? Sim, né? eu quero ver sempre que eu posso. Né? Você vai sempre que pode, né? Ele é fã, né? Mas eu cheguei aqui, eu já peguei um avião à noite, às vezes, eu trabalho na Vale hoje, né? Eu saí da Vale, corri para o aeroporto, peguei um avião para chegar aqui para ter uma aula. Jura? Já fiz isso. Meu pai amado. Porque a gente sente falta, a gente tem a falta da reciclagem, né? Eu preciso reciclar, porque eu estou com poucos alunos, né? Mas eu não posso ficar soberbo e achar que, pronto, eu já sei tudo e vou passar para os alunos, né? Aliás, o que vocês mais aprendem nisso é não serem soberbos mesmo, né? Não, quando você chega na faixa preta, né, que significa Shodan. Shodan, a tradução em português seria primeiro degrau. Então, até isso é bacana, quer dizer, quando você chega no faixa preta, você não é mestre. Você simplesmente ganhou a graduação de primeiro degrau. Então, a gente fala que o faixa preta, ele sabe agora o domínio do básico. Mas a partir de agora que vai começar a evolução. O treino começa a partir da faixa preta. Agora, gente, eu anotei umas coisas aqui que eu queria saber. Qual a diferença entre o Aikido e as outras artes marciais? Olha, a gente pode dar vários enfoques, né? Eu posso dar um enfoque físico, pode dar um enfoque assim, de finalidade. Bom, na verdade, eu contei essa história, eu vou contar bem rapidinho, né? Depois que o Japão perdeu a guerra, né?
qualquer manifestação cultural, assim, principalmente marciais, porque o karatê, o judô, o jiu-jitsu, o aikido também, eles eram artes marciais, eles não eram esportes, né? Então, quando os Estados Unidos ocupou o Japão, ficou proibido qualquer arte marcial. A gente tem um exemplo aí do Iraque, como os Estados Unidos demorou a assumir o território, né? Então ele proibiu justamente para não ter aquela guerrilha, continuar, então proibiu para não ter problema. Então as artes marciais, para se adaptarem, já que o americano gosta dessa parte forte, então eles foram meio podados, assim, o judô, para se tornar esporte, várias técnicas foram reduzidas, não pode usar isso, não pode usar aquilo, para se tornar um esporte. O karatê também, né? No caso do aikido, o fato do aikido não ter competição ficou inviável do aikido se tornar um esporte, né? Então ele meio que ficou como uma ginástica no sentido de melhorar a saúde, melhorar como é. Eu posso contar isso no contexto histórico, né? A diferença. Eu posso contar a diferença do aikido entre as outras artes marciais no sentido de como se trabalha a energia. Eu contei uma diferença histórica, sim, como ele é feito, né? No caso da parte da energia, né? A pessoa ataca a gente no karatê, a gente tira a energia da pessoa, ataca com o soco. Então, usei aquela energia, dissipei aquela energia, ataquei. Judô, a pessoa atacou a gente provoca uma alavanca para usar aquela energia dele a favor, né? No caso do aikido, a gente trabalha essa energia da pessoa. Então, vem essa agressividade, ou vem um ataque, ou pode ser verbal ou não verbal, a gente junta essa energia, trabalha essa energia com uma coisa construtiva, né? Fazer um agressor, a gente pode neutralizar aquele ataque e transformar numa coisa. Então, também posso enfocar isso aí. Uma coisa que eu posso enfocar outra do aikido, a diferença, e é por isso que eu sou um grande propagandista do aikido, né? Esse enfoque no Budô, né? Esse enfoque de melhorar o indivíduo, né? O fundador dizia que o aikido é um misogi. O misogi é uma palavra que significa purificação. Então você se purifica treinando. E quem, o criador do aikido, Morihei Ueshiba. O trabalho que ele fez, o Morihei, ele estudou muitas artes marciais, artes de espada, mas ele deu muita atenção para a parte filosófica, né? Então, quando terminou as guerras, o que fazer com os guerreiros? O militar sem guerra, ele não, né? Agora, o que o japonês percebeu? Que se a prática marcial continuasse, você trabalha com conceitos como disciplina, como perfeição, como a busca da melhora continuada, e esses conceitos na sociedade são muito importantes, né? A sociedade japonesa, ela tem essa capacidade, sim, muito em virtude dessa cultura. Então, passou-se a praticar as artes marciais, agora não no sentido militar, mas no sentido de desenvolvimento social. Então, no Japão, nas escolas, dependendo da graduação da faixa etária, a criança é obrigada a escolher um caminho marcial para treinar, por exemplo, o aikido. Porque aí ela tem não só aquela educação científica, acadêmica, sim, mas ela tem a educação social do aikido, né? E aquilo traz isso, né? Sim, seria ótimo. Seria tão bom, né? Porque o que acontece às vezes, precisando demais, não tá? Então, embora a vida seja, né, competitiva, que a gente fala, quando você começa a treinar... Mas treinar é outro tipo de competição. É outro tipo de competição. O fundador falava que a competição no aikido, a principal competição é contra você mesmo, né? Então, quando você treina, você não está preocupado em derrotar o outro, porque o treino, como as imagens mostravam, né, um ataca a pessoa, depois o outro vai lá e ataca, é uma parceria, né? Então, o principal é eu controlar a minha ansiedade. Então, a minha ansiedade é meu inimigo, controlar meu nervosismo é meu inimigo. Essa é a principal competição. Eu estou falando que eu tinha que fazer esse negócio aí, gente. Vai ser bem-vinda. Controlar ansiedade, oh meu Deus. Não, olha, eu vou voltar aqui a conversar com vocês, mas eu quero passar rapidinho um pouquinho, adorei esse nome, do Shihan Wagner Bu, tá? Um minutinho, vamos dar uma olhadinha no que ele, nesse Máximo. Nossa, eu fiquei apaixonado por ele, vou lá. O Aikido, mais do que uma luta, é um caminho marcial. Então, qual é o objetivo do Aikido? O objetivo do Aikido é fazer com que o praticante desenvolva a sua percepção, a sua sensibilidade para poder compreender as leis do universo. Então, rapidamente, o que se poderia, uma maneira de se explicar como funciona o Aikido, seria mais ou menos o seguinte: suponhamos que uma pessoa, ela vai me atacar, Ela vai me atacar. Então, eu tenho duas alternativas.
Olha, esse ataque pode ser uma agressão verbal, pode ser uma má intenção, pode ser qualquer tipo de agressão possível, qualquer tipo de conflito possível. Uma maneira de eu lidar com um tipo de situação dessa é reagindo e agredindo também, por exemplo. Tá. Então o que acontece? Isso eu posso até destruí-lo, mas embora eu resolver a situação imediata de conflito, isso não vai ser algo construtivo, não vai ser algo bom para ambas as partes. Então o que o Aikido ensina? O Aikido ensina a conjugar as energias e trazer um resultado pacífico, construtivo, positivo. Então, por exemplo, num ataque desse, a gente faria algo assim. Então o que acontece? Ele não é injuriado, não é machucado. Então, como que funciona o Aikido tecnicamente? Segura forte, bem forte. A energia dele está aqui, a minha está aqui. O que eu faço? Eu harmonizo minha energia com ele, e aí nós dois viramos um. Então nós não somos mais inimigos agora, nós somos parceiros. E podemos viver em harmonia. Voltando aqui, muito bom, né? Muito bom. E aí, quem quiser ir lá fazer aula, por exemplo, aqui em São Paulo, vamos passar endereço? Vamos, claro. Então, são vários dojos confederados, né? Então, a gente sempre pede para consultar o site da confederação, que é o www.aikikai.com.br, www.aikikai.com.br. O telefone é 2577-5069, 2577-5069. Ele vai encontrar no Brasil ali a academia mais próxima a ele, né? Então tá lá, a nossa Paulo, sede, tem lá, a nossa sede, que é o Instituto Takemuso, está localizado na Rua Mauro 331, próximo ao Metrô Saúde, a estação do metrô, ali na região do Jabaquara, São Judas. Se você mora em outro lugar, tem acesso consulta o site, a outro mais perto. E pode ir lá, vai ser sempre muito bem recebido. E do Diógenes, que está em Vila Velha. Você quer passar... Você tem no Facebook uma página? É uma página Vitória Aikikai. Só buscar, ela é atualizada diariamente. Vitória Aikikai. Sim, tá. Sempre, todo dia ele é atualizado, com vídeos, com artigos. E lá tem endereço da escola, tudo? Mas de qualquer forma, vamos repetir aqui. Em Vila Velha, né? Dentro da Academia Movimento. Né? Na Academia Movimento. Isso, Movimento. Movimento. Em inglês, movimento. Movimento, tá. E na rua Gastão Rubá, tá, sem número, ao lado do Clube Libanês. É bem conhecido lá em Vila Velha. Tá. E tá tendo, vocês estão fazendo uma divulgação grande porque não tinha lá, né? Tem, não. Ou tinha alguma coisa? Tinha ligado a outras confederações, não ligado à Confederação Brasileira. Então eu me sinto incumbido, né, de divulgar esse Aikido tradicional que eu pratiquei aqui durante tanto tempo aqui. Tá. Sensei. Jorge, eu queria falar com você um pouquinho sobre esse artigo que você recebeu. Você vai ter que, infelizmente, falar rapidinho por causa do tempo. Eu separei algumas coisas aqui, porque está muito interessante esse artigo que você escreveu aqui. Você deveria pôr lá no seu Facebook. Eu queria que você comunicasse. O artigo começa assim, gente. Eu sou o universo, disse o fundador do Aikido, Morihei Ueshiba. Isso. Fala um pouquinho disso. Então, eu estou pedindo para você falar, mas eu já sei que você já me falou que isso soa uma coisa eu começo assim, pretensiosa, né? O artigo começou assim para dar um primeiro pack, assim, um choque assim, para quem lê. Porque às vezes um leigo que se contata com uma frase dessa pode achar que ele estava sendo prepotente ou arrogante. A gente quer dizer o seguinte, que dentro de nós, todo mundo tem uma semente divina, assim, né? Também que no dia a dia, a gente acaba esquecendo um pouco disso, ou se disfarçando, ou até tendo medos, ou angústias. Isso não é inerente ao ser humano. O ser humano, todos nós, somos centelhas da vida, né? E a gente nasceu para a felicidade. E como é que a gente busca isso? Trabalhando e se melhorando para se religar com isso aí. Todos nós somos o universo. Quando o fundador falou isso, ele simplesmente estava tomando consciência. Ele já tinha atingido um estado que ele estava tomando consciência. Ele estava voltando à origem, na verdade. Ele não estava nem se colocando acima. Pelo contrário, ele estava sendo muito humilde, dizendo que ele faz parte desse todo, que todos nós fazemos. E a perfeição seria quando a gente
realmente... Nós não chegamos lá ainda. Pois é, não chegaram, mas... A perfeição é inalcançável, né? Sim, inalcançável, mas como você fala, isso seria isso? Seria o divino, né? Seria buscar a purificação máxima. Rapaz, não tem ninguém. Malu, eu penso assim, ó, uma visão que eu tenho, e eu trabalhei isso aí. Então, voltando a essa parte da não competição, que eu até parei aquela hora, né, da parte de não ter competição. Isso qual é a coisa boa disso? Porque você trabalha a individualidade. E a individualidade é uma das leis principais do universo. Nada no universo é igual. Um grão de areia não é igual ao outro, um floco de neve não é igual ao outro, uma gota d'água não é igual ao outro. Nada. Nem os seus olhos, o esquerdo é igual ao direito, ninguém é igual a ninguém. Então você trabalha a sua individualidade. Então você se melhora individualmente. Eu não estou focado na competição, olha, eu vou trabalhar aqui e tudo. Não é denegrindo outra arte marcial. De voltar às competições, que a gente tem outros aí. Mas o Aikido ele tem assim, não, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então eu vou treinar com o Edgar, vamos treinar firme? Vamos. Então ele vai atacar com toda a sua sinceridade, um ataque sincero, e eu vou fazer a técnica. Depois Edgar, faz de novo, porque eu acho que não está bom. Mas ele não está competindo comigo, ele está emprestando a energia dele para eu poder trabalhar e me trabalhar. Porque a ideia do Ai significa amor, harmonia, junção. Isso, eu queria inclusive falar isso. Eu queria que você me falasse, vamos do significado, né? Significado? O Ai seria isso, né? Quer dizer, harmonia, junção, Ki, energia, e o Do, caminho. Se você pegar o desenho da letra japonesa, o símbolo do Ai é o desenho de uma tampa da panela com a boca da panela. Então, quando a tampa encaixa certinho, é o símbolo da harmonia. O Ki é o desenho do arroz-arro, que é a base da alimentação japonesa. Então, é o símbolo da energia. E o Do é o desenho de uma cabeça e de um pé. Então, quando a cabeça ela realmente está em cima do pé, você está no caminho. É interessante. Então, quer dizer, o Aikido é o caminho de você harmonizar as energias. Como o Jorge falou, né? Quer dizer, uma gota não é a outra. Mas as várias gotinhas juntas formam a água, né? Você toma água. Então, o Aikido ele trabalha com isso. É você, com pessoas diferentes, situações diferentes, você harmonizar e chegar aí no resultado produtivo. E eu acredito assim, nós somos buscar a perfeição significa assim, eu acho que nós somos um pouco perfeitos, isso que eu quis dizer, nós somos o universo, porque nós somos parte desse todo, nós somos perfeitos dentro justamente das nossas imperfeições. Entendeu? Mas precisa ser trabalhado. Lembrar que a gente tem isso dentro da gente e trabalhar em cima disso. Entendeu? Mas isso com certeza, né? Sim. Quando nós nos tornamos nós mesmos, é que a gente conquista a felicidade. As pessoas que são consideradas iluminadas na nossa história aí, Buda, Jesus, são pessoas que tiveram consciência que eles são eles mesmos. A consciência do eu, ela parece que é simples, não é, ela é muito difícil. Quando você consegue a consciência do eu, quando você alcança a iluminação. E o interessante em cima disso também, quer dizer, aí trazendo para o cotidiano, a visão dos negócios, né? Então hoje a gente tem dado muitas palestras em empresas públicas, particulares, indústrias, conselho regional de órgão, de Aikido. Por qual que é o intuito do empregador? Quer dizer, no ambiente de trabalho é um ambiente onde você tem muito conflito. Então você perde muito tempo às vezes com esse conflito. Então a gente vai às vezes passar uma palestra, passa exercícios, para quê? Para mostrar para as pessoas como você pode trabalhar com esses conflitos sem se estressar e produzindo mais. Então você tem que partir do princípio que o outro a competição é injusta já pelo nome. Quer dizer, a outra pessoa tem características diferentes, né? Não adianta eu competir com um magrinho, eu sou mais gordinho, quem vai correr mais rápido? Claro que eu vou perder. Mas quem é melhor e quem é pior? Depende, né? Então o Aikido ele tem essa visão também para a sociedade. Então a gente trabalhar esse tipo de coisa. É super importante, né? É muito importante, porque assim, ameniza muita coisa. Isso é bem verdade. Quando a gente sabe o que a gente é, né? Qual é a minha importância aqui, eu não vou competir com ninguém. Porque cada um tem a sua importância. É a tal história de todo mundo é diferente. Né? Saber então não precisa nem por que competir. Né? Isso é muito rico. Isso é muito bonito, na verdade. E nas empresas isso deve ser maravilhoso. Né? Vocês dão palestras em... Sim, palestras. Você não dá palestra em empresa, por enquanto você está só na sua... Se me convidar, eu posso fazer uma palestra, eu estou conversando com você aqui. Claro, mas eu estou falando nesse sentido, vocês fazem sempre. Fazemos, isso até com uma certa frequência, o pessoal procura muito a gente, né? Às vezes até acaba não divulgando, mas o pessoal procura. Demais, ajuda muito, porque você primeiro você mostra uma atividade, trabalha com a parte de saúde, de atividade física, que é importante hoje em dia na vida sedentária.
e depois trabalhar com a emoção, com o nosso dia a dia do trabalho, né? Então isso é muito frequente. Workshops, palestras, às vezes semanalmente, o pessoal pede às vezes para fazer algum tipo de demonstração, né? Para nutrir. Às vezes fala, poxa, mas às vezes uma palestra na empresa resolve todos os problemas? Não. Mas você planta semente. Você planta semente. Semente. Eu sou super a favor dessa coisa que a gente vai lá e planta semente. E aí a coisa cresce. Depois é só regar e ela cresce, né? Agora, eu gostei muito essa parte que você começa aqui do texto, assim, olha, ao romper com a dependência externa, porque é exatamente isso. Esse dia a dia é brincadeira, hein? Porque essa dependência externa, quando a pessoa foge do eu. Então ela, às vezes, por exemplo, a gente está o tempo inteiro fora do eu, né? Fora do eu. A sociedade muito empurra para a pessoa ser moldada de determinada maneira. Você acostuma com aquilo que você não é. Isso. E é isso que eu disse aí no a função da cultura, né? A função negativa da cultura. E é uma guerra para você poder conseguir chegar um pouquinho perto só do que você quer, o que você quer está perto do do que você é. Por exemplo, mas só isso está longe. Um bom chefe, ele é uma pessoa que, por exemplo, ele não quer que os subordinados dele todos sejam iguais. Quero que todos vocês façam, mas ele consegue trabalhar a qualidade de cada um. Então, às vezes, um é mais comunicativo, o outro é mais técnico, então ele bota os dois para trabalharem juntos. Esse é um bom líder. É um bom gerente. Eu não quero, todos vocês quero que façam uma planilha assim, todos vocês. Então não adianta, às vezes a pessoa tem uma tendência mais comunicativa, o outro é mais reservado, mas o outro é super técnico, eles se dão bem, são amigos. Né? E o bom líder é aquele que sabe lidar com essas individualidades bem, entendeu? E não força. Né? O bacana do Aikido é que ele trabalha isso na realidade. Então quando a pessoa te ataca, você sente a pessoa, você sente o movimento, você sente a energia. Não é simplesmente uma leitura ou alguma coisa que você fica na sua imaginação, não. É o problema na prática, né? Entendi. Sendo resolvido. Então, você perdeu a conexão com eu, não foi? Então, ao romper com a dependência externa, porque é uma dependência, como a gente estava falando. Essa coisa de ser difícil você conseguir ser você. Isso. Tem gente que trabalha com medo, essas né? coisas, o que vocês acham dessas coisas do comercial aí? Que todo mundo é obrigado a ser exatamente o que o povo fala, os comerciais. Não precisa ser só comercial, não. Isso aí é uma forma de moldar a sua cabeça. Mas quando você trabalha tentando harmonizar, né, a gente fala que para você entender o outro, você tem que comer. Às vezes você fala, eu te entendo, né? Eu te entendo, mas você não entende você mesmo. Como é que você vai entender o outro? Então, o Aikido, ele trabalha com a ideia de você também ser mais sensível às situações. Então, quando você você treina a sua sensibilidade, o treino te dá isso, você consegue ter um senso de julgamento mais adequado. Então, às vezes você fala assim, lança um carro, você fala, poxa, que carro horrível. Aí dá 2 meses dizendo que está estourando de venda, você compra um, né? Porque você começa a achar bonito. Então, quer dizer, o seu senso de julgamento sai, né? Você deixa levar. A gente está dando exemplozinho bobo, né? Porque tem aquela coisa do estipulou-se que o magro é que é bacana, que o cabelo tal é que é bacana. É o bullying, né? E parece que é sério. Não é, mas isso traz sofrimento. A gente pode trabalhar numa esfera até menor. Demais as pessoas. Até as pessoas que podem não te demonstrar que estão incomodadas. Você fala, pô, fulano tá... Algumas não demonstram para você, mas... Né, que já aconteceu, de, por exemplo, conversar com um amigo e falar, eu nunca comentei, cara, mas me incomoda. Eu falei, eu nunca percebi. Eu vou te dar um exemplo mais simples, uma esfera até menor do que, menos evidente, que é uma coisa que eu acredito bem particular. Por exemplo, a pessoa tem a vergonha, ou a pessoa é tímida. Por que a pessoa é tímida às vezes? Por muitas vezes a pessoa é tímida porque ele acha que as pessoas não vão gostar dela do jeito que elas são. Então elas se reprimem um pouco, isso é um aspecto da timidez. Outras pessoas que às vezes são muito alegres, tudo que elas querem disfarçar um lado, mas às vezes ele não vai gostar, né? Ou dar bom dia para alguém que dá o parabéns, porque se sente obrigado a dar um parabéns feliz aniversário para a pessoa e não está sentindo aquilo, sabe? É uma coisa vazia, ela manifesta sentimentos vazios nela e é um exercício péssimo para ela. E outros que é muito engraçado que eu vejo que fazem questão de ser exatamente o inverso disso. Então faz questão de ser arrogante, mas que usam como, na verdade, uma defesa. Isso. Por medo, né? De me defender já aqui antes que... Porque ele acha que as pessoas não vão gostar dela do jeito que elas são. Então ela coloca essa barreira. O Aikido trabalha justamente isso aí. A gente, né, você voltar para o seu eu, né? Você vai se trabalhando, para você voltar para o seu eu.
Bom, eu só tenho a dizer para vocês que eu estou encantada com o Aikido, mas já sei que não posso fazer não, tá? Porque eu tenho um problema na minha perna. Isso não é impedimento, não. Não, que isso? Não é uma necrose femoral? Não, você pode treinar de várias formas Aikido. Você rapaz, se você me der um pedacinho aqui, cai dura sem perna. Vocês estão brincando comigo? Verdade. Escuta, e qualquer idade. Qualquer idade. Nós temos lá no dojo treinando deficientes físicos, pessoas acidentadas, alunos que começaram com 73 anos de idade. Nós temos uma faixa preta, a Cristina começou com 51, hoje ela tem 64 anos. Você está brincando. Faixa preta, 3º grau da confederação. Você está brincando. Então é uma ótima atividade, trabalha muito. Agora a última pergunta que não quer calar, não tem jeito, eu tenho que fazer essa pergunta. Você já precisou fazer o quê, né? O Aikido? Numa situação qualquer, eu uso todos os dias. Eu não precisei chegar usando a mecânica, porque o Aikido me deu ferramentas para conseguir controlar as situações. Então, graças a Deus, eu realmente uso o Aikido todos os dias para não precisar usar a parte mecânica do Aikido. Mas o Aikido eu uso todos os dias. Eu entendi, mas não aconteceu com você na rua de... Em virtude desse preparo, eu nunca precisei usar o Aikido. Como ferramenta, não. Você já precisou. Nessa parte, eu vou dar 2 exemplos práticos. Eu sei que o tempo está acabando. Uma vez, eu estava num lugar e tudo, eu apliquei uma técnica porque colocaram a mão na época da minha namorada lá e tudo. Eu, coitado, ele não sabia que ele estava acompanhado e tudo, apliquei só uma técnica para pedir para ele. Tirou a mãozinha. Tirei a mãozinha dele com a técnica. Isso é um modo que chegou até... Não chegou finalmente, mas foi uma parte física, teve um contato. Uma outra vez foi quando eu estava com uma outra pessoa, uma amiga, e essa amiga foi atacada lá por um fanfarrão, um crenqueiro, e eu estava próximo, depois chegaram mais 2, e esses 3 ficaram me peitando, era até próximo aquele Ibirapuera. E eu conversei com eles, eram 3 bem maiores do que eu, porque eu sou baixinho, a pessoa gosta que eu sou baixinho, ficaram me encarando assim, e eu pedi, olha, vamos fazer o seguinte, a gente tem 2 opções aqui. Ou a gente termina aqui o assunto, vocês sentam lá numa mesa, a gente senta na outra e encerra, dá por isso mesmo, ou vamos brigar nós 4. Se você escolher a segunda opção, vocês vão me dar 1 minuto para eu tirar meu pessoal daqui, porque eu vou machucar vocês. E eu não fui arrogante. Já está usando o Aikido, né? Porque, sabe por que eu digo que está usando pelo seguinte, as pessoas olham e falam assim, meu Deus, 3, 4. Então você já usou, você não precisou nem usar, só falou isso, o cara já falou, não. Porque por que eu digo que isso foi Aikido? Sei que o tempo está curto. Porque isso eu não pensei na hora. Numa outra situação, talvez eu não falasse isso aí. A energia que eu senti, só daquele jeito, foi intuitivo. Eu falei e funcionou. Eles optaram pela A, né? Opção A. Isso funcionou. De repente, com uma outra pessoa, eu não precisava chegar assim. Eu falei, cara, vamos resolver isso? Tá, realmente. Podia não ter sido nada. Ou, Deus me livre, num caso extremo, a pessoa ia querer partir para os finalmente. Mas aprende-se, inclusive, isso no Aikido, né? Essa coisa de você utilizar exatamente isso. A sensibilidade, a percepção, ia funcionar na hora. Era o que ia funcionar na hora. E senão eu estava frito, né? Gente, muito obrigada. Gostei demais de ter vocês aqui no programa. Eu que agradeço. Voltem mais vezes, viu? Agora eu vou lá no Espírito Santo. Preciso visitar lá também, né? É um prazer. Olha, fala pro seu pai que eu mandei um beijão pra ele. Viu? Ele é muito fofo. Gente, um beijo grande, muito obrigada. Eu sei que vocês gostaram, né? Vocês vêm falar. Beijo, até a próxima semana.